quem está aqui comigo hoje é o André Tosini, o famoso Tosa, mais conhecido como Tosa. É um prazer. Fala aí, David, é bom ter você aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Exatamente. Tosa, que ano para o Flamengo, né? Você, como autêntico rubro-negro, deve estar comemorando e comemorando muito, né? Rivais aí rebaixados, Vasco e Fluminense na Série B e o Flamengo tricampeão. Acho que até de certo ponto inesperado, né? Acho que um ano que estava se planejando fugir apenas do rebaixamento, a gente terminar o ano ganhando é incrível, né? Eu acho que, assim, o futebol carioca é um pouquinho mais complicado, né? Sem clubismo, acho que você pode até compartilhar dessa ideia também, né? Sem dúvida. A gente estava, assim, a ideia da diretoria do Flamengo quando entrou era de gastar quase nada com futebol esse ano e tentar manter o time na primeira divisão. Era essa a ideia. E mudou quando a gente começou a ir bem na Copa do Brasil, e aí juntou Maracanã, torcida e Flamengo. Aí ninguém segura, né? É a mistura que dá dando certo, né? Dá certo. Já que você falou em questão de diretoria, assim, eu queria saber, né, por que você e mais alguns apoiaram tanto essa diretoria? Qual foi o diferencial que você viu, pelo menos nessa diretoria aí, Eduardo Bandeira de Mello, Valim? A gente apoiou basicamente porque a gente queria uma mudança. Eu acho que todo mundo que queria ver o Flamengo bem queria uma mudança. A gestão da Patrícia Amorim foi temerária em todos os sentidos. E quem viveu o Flamengo na época sabia muito bem disso. E aí se pintou o nome a Chapa Azul, primeiro o nome do Valim como presidente, depois com a impugnação o Eduardo. E a gente se identificou muito com a proposta, né? E aí, para apoiar foi um pulo, o programa acabou ajudando, a gente entrevistou todos eles, mostrou pro flamenguista quem eram e quais eram as ideias, enfim, aí acabamos indo juntos. O ano saiu então melhor que encomenda, né? Tudo Não, que vocês que imaginavam, acho então a gente já esperava, né? Que ia ser um ano complicado pro futebol, mas como torcedor ninguém gosta, né? Contratações estranhas, de certa forma, estranhos, desconhecidos, que acabaram dando certo. O Paulinho tá aí, o Elias, né? A gente teve o Moreno, que acabou sendo banco, o Hernani acabou destruindo, né? Como grande artilheiro. Enfim, mas acabou no final premiando, eu acho que essa diretoria aí austera enfim, acho que é por aí. Exatamente. Tosa, a gente sabe que títulos é o que mais importa assim, pro torcedor, né? Mas assim, o que te fez torcer pelo Flamengo de criança, assim, nessa época? Cara, até escolher, né? Na verdade, assim, eu sou filho de um pai corintiano vascaíno com a mãe tricolor. Que mistura. Eu vim ser flamenguista por conta do meu avô. Meu avô desde sempre foi um grande flamenguista. Me levava no Maracanã desde moleque. Eu lembro que... me disseram que eu ia desde os 4 anos. Eu começo a lembrar mais ou menos final de 79, início de 80. Tive em todas as finais. Época boa então no Flamengo. Não, exatamente. E o primeiro jogo que eu me lembro bem, a primeira final foi contra o Santos em 83 no Maracanã, o segundo jogo. E aí virei louco pro Flamengo, meu avô, eu devo muito isso ao meu avô. Esse foi então o jogo mais te marcou assim na história, pelo menos? Que eu me lembro, sua relação com o Flamengo? Na verdade foi a minha primeira lembrança de Maracanã e Flamengo, em 83, mas teve alguns outros jogos que me marcaram muito. O 3-0 em 83 foi um dos que me marcaram. Por incrível que pareça, o jogo do Fluminense 3-2 contra, a gente perdeu no final, mas me marcou muito, principalmente depois do empate. Eu lembro muita emoção nisso. O gol do Tri, não teve como, né? O gol do Pet contra o teu Vasco em 2001. E aí depois de 2009, né? Aquela arrancada no final, o hexacampeonato e o último jogo contra o Grêmio, acho que foi a vez que eu sofri mais. Teve muita gente que comemora muito esse gol do Petkovic, né? 2001. Verdade. Foi um gol que marcou a história dos flamenguistas vascaínos. O Vasco praticamente campeão, né? 43, aí... Até hoje o Petkovic, até hoje não, né? Antigamente estava usando a 43 em homenagem. 2009. Exatamente. Ainda foi campeão também em 2009. É isso tudo. Uma coisa que o pessoal comenta muito, né, nas redes sociais, Twitter, Facebook, e até os flamenguistas em si, que estão sempre no jogo, comentam muito sobre a sua quantidade de camisas, sua coleção, essa paixão que você tem por colecionar camisas. Mais precisamente, quantas você tem e por quê? Quando começou isso? O que vocês se inspiram, né, de repente? Eu comecei esse ano, por incrível que pareça, no início do ano. No final do ano passado, na verdade. E aí eu tenho uma coisa que é engraçada, que sempre quando eu gosto muito de uma coisa, eu me embrenho de uma forma absurda. Então, comecei a procurar e uma das pessoas que eu chamo de espelho é o Bruno Nin. Ele tem uma coleção absurda de camisas do Flamengo, muito melhor que a minha, 10 mil vezes.
E é um cara que meio que eu me espelhei. Então hoje eu tenho perto de 230 camisas, tenho mais camisa do Flamengo do que roupa, até brinco com a minha namorada por conta disso. Todo dia que você sai, então, sai com a camisa do Flamengo. Flamengo. Onde eu trabalho, eu tenho essa facilidade. Eu trabalho na Globo.com e eu posso trabalhar com a camisa do Flamengo. Então, cara, meu uniforme é a camisa do Flamengo. Não tem nenhum problema, né? Chega não, nenhum problema. Apesar Se você for sem a camisa do Flamengo, acho que vão até estranhar. É estranho, né? É verdade. Pior que é verdade. Eu ando sempre com a camisa do Flamengo, enfim. E tenho várias camisas. Inclusive, ontem eu peguei uma com autógrafo de todos os jogadores, a camisa do Tri, alusiva ao Tri, da Copa do Brasil, com todos os autógrafos. Enfim, eu gosto muito e... Enfim, é uma loucura. É loucura porque acaba sendo caro. Não, sai caro, cara, sai realmente. Tem que tentar, eu boto sempre um preço top, assim... Você dá as garimpadas assim na internet, direto, alguma Mercado coisa? Livre direto, outros colecionadores que você acaba conhecendo. Isso é interessante, também pode rolar uma troca, né? De repente tem uma coisa ou outra. Acontece. Bacana mesmo. E Tosa, uma coisa que chama atenção também é a questão do Tosacana, seu programa na internet. Quando começou, tá fazendo um sucesso legal entre os torcedores, chamando a atenção aí da galera. O programa começou em 2011, na verdade, final de 2011, na verdade antes, 2010, mas firmou em 2011 para 2012. Na época das eleições também, que ajudou também, porque a gente acabou entrevistando as pessoas envolvidas na época. Mas é um programa que é um programa de debate, onde você tem 3 pessoas, a gente transmite pela internet. Sou eu, o Patrick e o Pablo. E a gente discute sobre o Flamengo, um programa de debate que volta e meia a gente faz entrevista, ou às vezes cobertura ao vivo, que era uma coisa que eu estava fazendo também. Que assim, eu transmitia os eventos que o Flamengo não transmitia, então... Tipo meio que seria de lado, assim, pequenos eventos, de certa forma? Não, por exemplo, eram eventos até importantes, mas que não eram transmitidos. A TV Fla, por exemplo, na época não transmitia. E a gente fazia essa cobertura ao vivo. Que até cresceu bastante a TV Fla também, né? É verdade. E a gente fazia cobertura ao vivo, por exemplo, cobrir sócio-torcedor, cobrir a apresentação do sócio-torcedor, apresentação dos patrocínios, a apresentação da Adidas como nova patrocinadora e dentre outras coisas também. A gente acabou... A própria diretoria reconheceu essa importância, então chamava a gente para fazer os eventos também. Então, enfim. E o programa que eu falo toda quinta-feira, fazer o jabazinho aqui às 22 horas, pelo nosso canal live stream. Enfim, e é isso. Fica à vontade no final, você pode até falar mais aí dos horários, tranquilo. Legal. Bacana. Como a gente já falou aqui, vocês já passaram por lá nomes importantes, sim, né? Sim. Assim, pelo menos na visão do Flamengo. O BAP, que é bem conhecido, o Eduardo Batista e tal. Isso. Tem até o blogueiro Rica Perrone, que falou também lá. O Rica, o Mullenberg. Tem o presidente atual, né? O Eduardo, a gente entrevistou o Eduardo Bandeira antes dele ser presidente, para Kovnik, que é o VP de administração. Quase ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia, na verdade. Eu acho que uma das coisas que a gente ajudou foi isso. Ninguém conhecia muito, a gente mostrou essas pessoas, quais eram as ideias. Porque, assim, para pensar, foi um boom, né? Do final do ano para o início do ano foi um boom, as eleições, todo mundo, uma corrente muito grande em torno dessa nova diretoria. Acho que ajudou muito nessa questão também. A gente até brinca que é a Onda Azul, né? Que é a Onda Azul que veio das redes sociais de fora para dentro do clube e acabou tomando conta, né? Verdade. Exatamente. Vida aí bacana o programa também, né? Até legal. Gera um conhecimento também, é legal. Sem dúvida. A gente aí a gente meio que metido a besta que é o torcedor que gosta de opinar, que gosta de criticar, enfim, a gente acaba criando uma mesa redonda que é muito legal, uma mesa redonda virtual, né? Acho que a interação com a gente entrevistou muita gente legal, cara. A gente entrevistou o Bocage, entrevistamos o Evaristo de Macedo, o Carlos Mansur, enfim, Vrobel, o Petkovic. Então a gente entrevistou muita gente boa. Interessante. No final das contas, as perguntas vão rolando dos próprios. Não, então a gente tem a pauta, legal, né? A gente tem a pauta, né, do programa normal que quando a gente vai entrevistar a gente tem a pauta já com as perguntas e a gente tem a interação com o pessoal, o que é o grande diferencial que eu acho. Não é aquela coisa do cara ver e ficar só vendo. Ele interage, ele pergunta, ele dá a opinião dele, a gente lê as opiniões. Não, acho que o legal é esse, da proximidade, né? Que de repente, por exemplo, o Petkovic, que você entrevistou e tudo mais, né? O internauta se ligando naquilo ali, né? Uma proximidade de poder fazer uma pergunta direto praticamente direto. Todo mundo fala que a internet afasta muitas pessoas, fica isolado. Eu acredito que aproxima, né? Sim, não, inclusive, principalmente o pessoal Rio gosta muito da gente por isso. A gente meio que diminuiu a distância do Flamengo, o pessoal que tem muita gente, muito torcedor Rio, né? O Flamengo, a gente pode dizer que estão 75% a 80% torcedor fora do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente meio que... E os sócios, né, também. Exatamente, a gente meio que botou eles perto, né? Mais perto do Flamengo possível. Somente eventos que ninguém transmitia. Quanto sim, sem dúvida.
de troca de ideias sem dúvida, mesmo. Sem dúvida. E até algumas ideias de oferecer. E a pessoa que está vendo, ela gosta de interagir, ela gosta que você leia o que ela escreveu, sabe? Ela gosta de ela ver que ela está participando, de certa forma. De vez em quando tem um vascaíno, tricolor, misturado para às vezes acontece, mas a gente leva numa boa. Às vezes tem um cara xingando o outro, mas a gente não lê, né? Bane o cara e tal. Ou às vezes a gente vai na ideia mesmo. E a internet se tornou muito isso, né? Essa questão se for do palavrão, até me estendendo um pouco nessa questão da internet, mas se tornou muito isso, né? O cara tá ali atrás da tela do computador, o cara vai falando o que acha e ele é o dono da verdade, não tem muito essa ideia. É complicado porque é mais fácil quando você não tá cara a cara, né? Então deixa o cara um pouco mais valente, né? Fala as coisas meio sem medo. Exatamente. Não, fala as coisas meio sem medo, então... Mas a gente tira de letra, já está vacinado com isso. Está acostumando, né? Mas enfim, Tosa, quais são os seus planos assim, para o futuro, pessoais, por exemplo? Tem alguma coisa em vista que você quer fazer, que você está tentando mudar? Cara, então, eu sou da área de TI, mas eu estou há 2 anos fazendo programa e comecei a, entre aspas, me meter no jornalismo, né? Eu gosto muito e, de repente, quem sabe fazer um curso de jornalismo esportivo, talvez. Não sei, de repente cair para essa área, mas é um sonho, talvez. Assim, eu descobri minha vocação depois de 40 anos, né? Depois de 39, 38. Fazer o que você realmente gosta. Não, e eu gosto, enfim, eu me sinto bem fazendo. Isso é legal. Olha só, como você vive a vida do Clube do Flamengo, né, esse tempo todo, assim, quais são as suas pretensões para o ano que vem enquanto clube, né? Pensamento do flamenguista, o que você acha que o clube tem em mente, né? O clube, 2014, além da Libertadores. Na verdade, eu acho que o grande propósito do clube ano que vem é a Libertadores. E aí, assim, ao mesmo tempo, o Flamengo está se estruturando, questão de pagamento de dívida com o governo, com o fisco. E aí, enfim, a gente tem que tentar arrumar uma grana para tentar melhorar o elenco, né? Então a gente tem que qualificar o elenco para jogar Libertadores. Fica um pouco mais complicado, né? É diferente. Apesar da Copa do Brasil ter sido a Copa do Brasil mais difícil da história, que a gente ganhou, mas é um importante, né? Cruzeiro, Botafogo, todos Goiás. Eles, né? Todos os principais times estavam. Que é a primeira, né? Porque os outros não. O clube que jogava Libertadores não joga, não sei o que, enfim. Dessa vez foi, mas tem que qualificar o elenco, é um torneio mais complicado. Se jogar na casa do adversário é difícil, então você tem que pegar jogadores mais cascudos, já com alguma tarimba. Vamos ver. A gente espera aí de entre 4 a 5 atletas, eu acho. De repente um bom camisa 10. Tá esperando isso aí, vamos ver o que acontece. Show de bola, bacana. Então o Flamengo esperançoso pro ano que vem. Eu acho. O foco vai estar totalmente no Flamengo e no Botafogo. Não, se sem dúvida, até porque também, não tem nenhum paulista, né? Exatamente, e também a questão dos dois que caíram, né? Eu acho que verdade. Aí Fluminense, o foco, que já é bastante do Flamengo, também se direciona ainda mais e acho que a tendência marca crescer junto com a patrocinadora vai ajudar também, mais, né? sem dúvida. Também que ganha até um bônus também, se eu não me engano, né? Se ganhar a Libertadores, ganha. Ganha um bônus. Legal, até como vou dizer assim, incentivo. Sem dúvida. Dizer assim, dúvida. né? Quanto mais, tá precisando. Não, quanto mais ali, não adianta. Verdade. Tosa, pode contar um pouquinho pra galera da Tosacan, horário? Então, a Tosacan, ela acontece toda quinta-feira às 22 horas. Os participantes sou eu, o Pablo dos Anjos e o Patrick Selener. É um programa de debate que é vinculado na internet via nosso canal no live stream. Até se você puder colocar no GC, não sei se pode, mas depois eu te passo. Até porque é complicado o nome, mas é a Tosacan, enfim, TOZACAM. Eu estou no Twitter 24/7, é a minha grande ferramenta de conversa, a gente interage direto lá. É TOZAFLA, TOZFLA. Basicamente é isso, né? Nossa fanpage no Facebook é Tosacan, né? TOZACAM. Quem quiser curtir lá e pode ver o programa, inclusive, por lá. É bacana. Enfim. Também você veicula tudo no YouTube também, né? Acho que direto. A gente faz o programa, grava o programa e edita no YouTube? Depois. Cara, normalmente um dia, no máximo 2 depois. Aí depende do meu tempo, porque... Toda quinta-feira? Tem quinta-feira a gente grava, 22 horas, e depois tem... Aí fora os programas especiais. Às vezes a gente vai fazer por exemplo, a gente tá prometendo uma entrevista para fim de ano que eu não posso falar ainda quem é. E aí, de repente, esse horário pode ser louco, assim. Pode ser qualquer horário, que vai depender da pessoa. Porque depende da pessoa também, Exatamente. Né? Isso é legal. Tosa, obrigado, meu querido, como eu disse, foi um prazer te receber aqui. Bacana demais essa entrevista. Obrigado, queria agradecer aí, pessoal, pela oportunidade e sempre que precisar, estamos aí. Show de bola, obrigado pela sua participação. Valeu, meu velho.